Boa noite, irmãos. Hoje, 22/4/2020, estamos dispondo a nossa mensagem para o culto de 19h30. E vou convidar todos a abrir suas Bíblias em 2 Crônicas 20, versos de 1 ao 25. Estamos considerando um título de mensagens que é Os Tempos Difíceis dos Últimos Dias. Hoje nós vamos estar meditando em 2 Crônicas 20, falando da vida ou da vitória do rei Josafá. E nossa mensagem tem como tema: a confiança em Deus é o segredo para obter vitória sobre as nossas multidões de inimigos. E os versículos 1 e 2 introduzem esta ideia para nós. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Oremos. Nosso Deus eterno Pai, te agradecemos pela oportunidade de meditar em tua palavra. E pedimos que o Senhor nos guie conforme a tua vontade durante esse tempo, que possamos aprender e praticar em nossas vidas esses ensinamentos. Assim que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, somos avisados na palavra do Senhor que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo os últimos dias. O bom saber é que em cada tempo difícil que acontece em nossas vidas, Deus tem propósitos, tem lições para nossas vidas. O que nós podemos aprender nas tribulações, nas dificuldades, nos tempos difíceis que Deus permite em nossas vidas? Aqui em 2 Crônica 20, Josafá teve um tempo difícil. E nesse tempo difícil, Josafá aprendeu uma lição que é repassada para nós, que a confiança em Deus é o segredo para obter vitória sobre as nossas multidões de inimigos. Josafá significa Yahvé é juiz. Ele recebeu esse nome do seu pai Asa. Asa foi rei também, como Josafá. E durante o seu reinado ele fez uma boa reforma. Josafá era rei de Israel, e seu reinado começou quando ele tinha 35 anos de idade, e ele reinou durante 25 anos. Josafá é um dos exemplos de um homem que confiava em Deus. Mas, como homem, ele fez escolhas boas e escolhas erradas. Uma das escolhas erradas que ele fez foi fazer aliança com Acabe, o esposo de Jezabel, que na mesma época que Josafá reinava no sul, em Judá, e Acabe reinava no norte, Israel. Mas nós não vamos falar hoje das escolhas ruins que ele fez, mas sim das escolhas boas, das escolhas certas e não das erradas, né? Então, a escolha certa que Josafá fez, demonstrada aqui, foi confiar em Deus. Uma escolha que todos nós devemos fazer, confiar em Deus. E aqui nós aprendemos que nós necessitamos confiar no Senhor. Josafá estava em um contexto bem complicado. Estava vindo sobre ataque,
uma multidão de inimigos, como é declarado no texto, vindo aí atacar o reinado de Josafá. Então, era uma turma que estava vindo aí de várias regiões, vindo de Edom, e que já se aproximava a ajudar, já estava bem perto, né? E uma comitiva chegou e avisou a Josafá que os inimigos estavam perto, se aproximando. E ele então ficou com medo. Então, algo importante para nós observar, que o rei não era para ter medo, mas ele ficou com medo. Nós estamos também diante de um inimigo. Ao contrário de Josafá, era uma multidão. Nós estamos diante de um inimigo. Mas o inimigo considerado como uma multidão, porque ele deixa rastros de destruição como se fosse uma multidão. É um vírus que ataca as pessoas. Nós não podemos ver a ele, só podemos ver a destruição que ele deixa. Então, com certeza, muitos de nós ficamos temerosos, como podemos nos livrar desse inimigo. Alguns ficam com medo, mas uma coisa é certa: precisamos confiar em Deus, como Josafá. Mas você está confiando em Deus diante da circunstância que se encontra? Você sabe o que é confiar em Deus? Josafá, através dessa luta, dessa ocasião que ele passa, na sua atitude, ele demonstra que realmente confiava no Senhor. Ele mostra nas suas atitudes que a confiança em Deus, ela é suficiente para vencermos nossos inimigos. Isso nós podemos ver através de 5 exercícios. Precisamos reconhecer a nossa incapacidade de vencer os inimigos sem a ajuda de Deus. Josafá reconheceu. No momento que ele soube que uma multidão estava para lhe atacar seu reino, ele ficou com medo. Ele não guardou segredo desse medo, mas também não deixou o medo dominá-lo. Então ele teve paciência para pensar como agir diante desta situação. Então ele realmente agiu corretamente, tá? Ele parou e pensou como realmente podia fazer para vencer aquele inimigo. Nós observamos no versículo 12 que tem as frases: não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá, falando com Deus, diz: não sabemos como agir diante desse inimigo, mas vamos confiar no Senhor. Então realmente observamos aqui que ele reconhece a sua incapacidade de vencer o inimigo. Nós somos avisados que não podemos vencer muitos inimigos sem a ajuda de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, João 15:5. Paulo falou em 2 Coríntios 2,14, graças a Deus que em Cristo somos conduzidos em triunfo, ou a vitória. Em Romanos 8,37, Paulo também diz que em Cristo somos mais que vencedores. Então aqui já dá para entender que só podemos vencer confiando no Senhor. E aí então o que nós observamos, Josafá dá o segundo passo dele aqui. Ele exercita a sua confiança em Deus, mostrando que a confiança em Deus é suficiente para vencermos nossos inimigos. Primeiro, reconhecendo que a nossa incapacidade de vencer os inimigos sem a ajuda de Deus. Somos incapazes de vencer os inimigos sem a ajuda de Deus. Segundo, buscar ao Senhor. Versículo 3, ainda, nós observamos, quando ele diz para nós assim, depois de ter medo, diz: se pôs a buscar ao Senhor. Então ele passou a buscar ao Senhor. Ele sentiu medo e aí então usou a sua fé. Ele buscou ao Senhor. Ele sentiu medo e aí então ele busca o Senhor em oração. Diz o versículo
6 e o 7, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então aqui Josafá busca o Senhor em oração, considerando que o Senhor é o Deus dos céus, considerando que o Senhor é soberano, tá? Ele está sobre todas as coisas, né? Ele domina as pessoas e as situações. Então aqui nós observamos que a confiança em Deus é suficiente para vencermos nossos inimigos. Para isso nós temos aí 5 exercícios. Já vimos 2. O primeiro exercício é reconhecer a nossa incapacidade de vencer os inimigos sem a ajuda de Deus. O segundo exercício é buscar ao Senhor. Seguiremos a próxima meditação.